Guilherme, no segmento anterior, nós estávamos justamente discutindo a responsabilidade do produtor de grãos e proteínas em relação à tragédia que está acontecendo agora. E nos referíamos a declarações do ministro da Agricultura, Fávaro, que o Lorival, por exemplo, ao interpretá-las, diz que são defensivas quando a gente deveria ter uma outra postura a respeito. Como o seu setor está se comportando nessa questão? William, nosso setor, né? Eu acho que o setor está mostrando exatamente como ele tem sido duramente impactado, né? A gente vê aqui no estado de São Paulo a área extensa, né, em que atingiu principalmente os canaviais, né, causando realmente uma série de problemas, mortes, né? E a gente tem acompanhado isso ao longo toda a extensão territorial do país, realmente numa extensão nunca vista, né? Eu acho que tem um ponto que valeria muito bom ressaltar, que fica realmente adotando e jogando toda essa culpa em cima de um setor, né, que a gente sabe que ele precisa da terra e das condições de produção para ele continuar avançando, né, com sustentabilidade, com qualidade. E um ponto que tem que lembrar também, e quando a gente começa a ver a questão, principalmente na Amazônia, atribui-se muito ao setor, mas esquece de ver o quanto dessas queimadas ela está, de fato, está ocorrendo dentro das áreas privadas, né? Muito provavelmente, já tive acesso aí a alguns gráficos mostrando, inclusive, boa parte, assim, e aí eu não vi do caso de queimadas especificamente, mas de desmatamento, né, acontecendo em áreas de destino público, em áreas de assentamentos, em áreas de outras categorias fundiárias, né? Então, eu acho que é muito importante nesse momento, ao invés de ficar simplesmente culpando um setor pelo fato dele estar mais à frente, eu acho que tem que se analisar esses dados com muito mais critério e cuidado para aí sim poder adotar as devidas medidas para coibir esse tipo de prática. E só para lembrar, queimada, né, tradicionalmente, é uma prática primitiva, né, para abertura de área, né? Então, isso não faz sentido isso com aquele agro moderno. E aí vale exatamente pensar onde você tem algum problema para exatamente a exploração da agricultura, ou falta de acesso à tecnologia, ou falta de renda, né? Como você utilizar uma atividade, uma prática dessa, que é, em princípio, de baixo custo, mas que pode causar um estrago muito grande. Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, né, você realmente sentar e fatiar esse problema para saber quais medidas deve adotar com mais propriedade. Daniel, o Guilherme está levantando um ponto relevante. Ele está chamando a nossa atenção o fato de que, sobretudo os setores modernos de produção de grãos e proteína brasileiros, têm uma noção muito clara de que o seu futuro depende de produção sustentável, a sua capacidade de competição depende disso também. A sua sobrevivência está diretamente ligada a ser capaz de empregar capital, tecnologia e recursos humanos de forma eficiente e que, ao mesmo tempo, preserve. Agora, outro ponto que ele está levantando, que tem algo que me lembra o que a Sueli dizia sobre descontrole, é uma incapacidade de coordenação dos vários setores. Aí, no caso, o setor de decisões políticas, o nível mais alto da União, e os segmentos da economia de ponta, como é o segmento da agroindústria no Brasil, um segmento da economia de ponta, nas elaboração de estratégias. Isso, pelo jeito, não acontece? Então, vamos pensar um pouco na seguinte situação. É verdade, você e o Lorival destacaram aqui que tem um agro que é pujante, sabedor das suas responsabilidades, cumpridor de regras, pioneiro nessa transição
para o que se pede de mais moderno no século XXI, diante dos desafios climáticos. Este agro está devidamente representado no Congresso Nacional? Porque a gente falou muito do governo federal, a Sueli destacou o papel dos governos estaduais. Agora, joga um pouco para o Congresso Nacional. Este agro está devidamente representado no Congresso Nacional ou o que a gente tem essencialmente no Congresso Nacional é uma bancada ruralista e um movimento que tem se dedicado muito a flexibilizar regras e a ignorar assuntos que podem ser tão importantes para a gente avançar nessa trilha. Veja que a gente tem tramitando agora um pacote chamado de pacote da destruição, que são 25 PLs, 3 PECs, que inclusive flexibilizam o Código Florestal. Isso pode passar a qualquer momento. Com as leis que a gente tem, a gente já não está conseguindo fazer a coordenação de tudo isso, das respostas adequadas. Imagina com essas flexibilizações. Então, chama um pouco a atenção para esse agro tão resistente às práticas mais modernas, que tem avançado e tem conseguido capturar os interesses do Congresso Nacional. Sabe que é óbvio, assim, é claro que há interesses distintos do agro com os ambientalistas e há preconceito de lado a lado. Isso é nítido, né? Só que quando aparece uma situação assim, de preconceitos de lado a lado e diferenças de pontos de vista sobre qual o melhor caminho seguir e necessidade de uma arbitragem, uma conciliação e busca de um consenso possível, porque a política é isso, né? Construção de consensos. Aí que me vem que falta uma postura de Palácio do Planalto mais efetiva de coordenação e articulação. Porque sim, a Marina é comprometida, né? Eu digo, não, estou falando, a Marina... Mas aí eu acho que o problema do Palácio do Planalto é um pouco pior. Porque você pode, evidentemente, como isso acontece em qualquer lugar na Europa, inclusive, você ter diferentes perspectivas em relação a uma questão se você está partindo da perspectiva de um Ministério do Ambiente ou de um Ministério ligado à produção agrícola. Agora, o governo brasileiro fez uma coisa esquizofrênica. Ele dividiu a agricultura em 2 ministérios, como se tivessem 2 agriculturas, que a gente sabe que só existe uma. Então, tem uma agricultura que é chamada desenvolvimento agrário e tem outra que é chamada agricultura. Como se dividisse artificialmente o mundo da produção de grãos e proteínas entre aqueles que estão com famílias e aqueles que são de negócio, que me parece, do ponto de vista ideológico, em primeiro lugar, uma aberração. Em segundo lugar, torna difícil exatamente esse tipo de coordenação. Isso tem se refletido o quê, do ponto de vista ambiental, Sueli? Bom, em prejuízos para todos, né? Essa coordenação deveria existir. Eu queria reforçar, William, o ponto levantado pelo Daniel. Eu passei 30 anos da minha vida dentro do Congresso Nacional redigindo leis, né? Eu sou consultora legislativa de carreira aposentada. E então, estou acostumadíssima a trabalhar com a bancada ruralista profissionalmente, né? O que nós temos visto nos últimos tempos é uma simplificação do debate e, no lugar de você tentar construir conteúdo, você sente uma tentativa de mostrar que tem força para aprovar. E os ruralistas no Congresso sempre tiveram força para aprovar o que querem, acho que desde que o Congresso existe. Então, a questão não é essa. A questão é a necessidade dos representantes políticos no Congresso estarem à altura do próprio setor. Porque quando você defende a redução da reserva legal na Amazônia, por exemplo, tem defesas, projetos nesse sentido no pacote da destruição. Quando você defende a flexibilização da proteção de todas as formações não florestais, isso pega a Pampa, isso pega grande parte do Pantanal, onde que a gente está querendo chegar em plena crise climática? Então, esse é um ponto sério, nós precisamos retomar os debates com conteúdo para chegar aos consensos necessários. Não é uma disputa de quem tem força ou não para aprovar a legislação, esse é um ponto realmente crítico. Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Bom, eu discordo, porque eu acho que nós temos na bancada ou na frente parlamentar lá presente, eu acho que nós temos parlamentares muito sérios e muito comprometidos em trazer
para o debate questões técnicas. Isso porque eu também acompanho muito de perto, desde que eu estive no governo e continuo conversando, pessoas de altíssimo nível que querem realmente trazer as coisas, não exatamente do debate ideológico, mas sim com pragmatismo e com análises técnicas. E por isso que eu falo, a questão das queimadas, ela tem que ser vista também, assim como o desmatamento, né, sobre aquilo que de fato compete ao setor trabalhar, né, e aquilo que compete ao poder executivo e muitas vezes até judiciário, né, principalmente pensando em termos de defesa e tudo mais, para tratar sobre áreas que não têm posse, que não têm titularidade, que são áreas públicas, né, e onde ali você não tem como impetrar qualquer tipo de juízo em cima do setor produtivo, o que seria realmente uma grande incoerência e injustiça fazer isso com o setor. Então, o que eu falo é o seguinte: precisamos trazer realmente dados para que os problemas possam ser devidamente endereçados. E outra, né, só para lembrar, no governo anterior, né, houve um grande empenho em se trazer recursos de fora, inclusive para debelar o problema das queimadas que estavam acontecendo no Pantanal, né? E muitas vezes a gente sabe, né, que exatamente em função desse problema das mudanças climáticas, né, o que tem acontecido é que você, em algumas áreas onde muitas vezes não são tocadas, né, você acaba tendo realmente um excedente de acúmulo de matéria seca, e que muitas vezes aquela questão lá do banho pantaneiro, né, que foi tanto conversado, né, ele era uma forma exatamente, muitas vezes, de manter, né, um equilíbrio naquele ambiente. Então, o que eu falo, eu acho que precisamos exatamente trazer muito debate técnico em cima disso para você realmente ter as ações adequadas para debelar esse problema, né? Então, eu acho que esse daí é um ponto importante, ao invés de ficar simplesmente atribuindo tudo ao setor produtivo.